Há uma palavra no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, uma história, um fato, que eu quero compartilhar contigo brevemente nesse momento, que fala de um rei chamado Josafá, que confiou em Deus. Hoje estamos falando sobre confiança, sobre a necessidade de depositarmos a nossa fé no Senhor. E esse fato vivido por Josafá foi uma situação que o colocou à prova, e que em meio à situação difícil que ele estava vivendo, ele colocou a sua confiança em Deus. A cada dia, enquanto nós somos informados do avanço dessa pandemia e do rastro de morte que ela tem deixado por onde tem avançado, eu não consigo pensar em uma oração melhor do que a oração de Josafá, proferida por esse rei da Judéia, que no momento de desespero, mas confiante, ele clamou ao Senhor. E essa oração de Josafá está em 2 Crônicas 20, 12, quando Josafá diz assim: não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Essa é uma pergunta que nós queremos deixar para a gente pensar enquanto vamos discorrendo nesse segundo capítulo do segundo livro das Crônicas, em que o rei Josafá está diante de uma iminente derrota. A Bíblia diz que vieram alguns e avisaram a Josafá que 3 povos, 3 nações haviam se juntado para vir em guerra contra ele. Era uma multidão que estava vindo contra ele. O versículo 3 do segundo livro das Crônicas chega a fazer a referência que Josafá teve medo. Ele se apavorou, ele se desesperou diante daquela guerra, daquela batalha em que ele estava por enfrentar. Uma batalha gigantesca, porque aqueles que vinham do outro lado era mais de 1 milhão de pessoas. E é diante dessa situação, é diante desta crise, diante deste problema, que Josafá faz uma oração. E nesta oração ele declara para Deus: não sabemos nós o que fazer. Quantas pessoas vivendo nesses dias de pandemia não sabem o que fazer? Cientistas, a ciência não sabe o que fazer. Os políticos, os governantes, o executivo, o legislativo, o judiciário. A cada dia a gente tem visto a humanidade sem saber o que fazer. Quando a gente olha para Josafá, a perspectiva dele antiga, ela é muito apropriada para 2020. Diante dessa situação, desta pandemia, Josafá, em seu contexto, uma delegação, um exército de Edom, estava se aproximando contra a cidade de Judá. Mas a fé que ele vai revelar aqui neste episódio de 2 Crônicas, capítulo 20, ela é desafiadora a mim e a você. Josafá não estava confiando no Senhor apenas diante ou por causa do seu potencial, do potencial militar do inimigo. Mas ele confiava em Deus, apesar do que estava à sua frente. No segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 9, Josafá faz uma oração, e veja se essa oração de Josafá não se aplica bem à nossa realidade hoje. Josafá, ele ora e diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti,
pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Se vier a peste, nós nos voltaremos em nossa angústia e clamaremos, e tu nos ouvirás. Josafá, ele tinha uma posição de confiança. Esta oração de Josafá revela a sua fé, revela a sua confiança. Independentemente do perigo, ele ora, e na sua oração ele demonstra confiança. Mesmo diante da peste ou da praga, mesmo diante da espada ou do castigo, mesmo diante da fome, ele diz, e ele clama, e ele implora, e ele suplica ao Senhor. E dada a atual pandemia e situação que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender a fazer o mesmo. Aqui, então, eu quero apresentar 5 aspectos da confiança de Josafá em Deus e que pode nos ajudar neste momento. Em primeiro lugar, nós precisamos confiar em Deus com os nossos medos. Confie em Deus com seus medos. Segundo Crônicas 2, versículo 3, diz assim: e Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Josafá teve medo. Ele não era um sobre-humano. Ele não era um super-homem. Ele era normal, assim como nós. Ele teve medo, ele tinha sentimentos, ele tinha seus pavores, ele tinha seus limites. O passo inicial de quem confia na ajuda de Deus, naqueles dias ou em nossos dias, deve ser admitir a nossa fraqueza. Josafá admite fraqueza, ele teve medo. E por ser um bom remédio, agora, diante do Senhor, é dizer honestamente a Ele como você está. Este é um bom remédio. A gente já falou aqui em outro culto, em outra adoração, sobre Davi e os seus homens que choraram, que derramaram suas lágrimas diante de Deus. E esse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, não esconde a humanidade de Josafá, deste rei, que diante daquela situação que estava vindo contra ele, diante da morte que estava se aproximando, ele teve medo, mas embora tenha tido medo, ele confiou em Deus com seus medos, com seus pavores, com a sua humanidade. Talvez seja a hora de você que está em casa revelar os seus sentimentos para Deus e dizer: eu estou assustado, eu estou frustrado, eu estou com medo, eu estou solitária, eu estou ferido, eu estou cansado ou cansada. Não propriamente ou apenas no que diz respeito a essa situação desses últimos meses, mas a outras situações que nós já vínhamos vivendo antes mesmo desta pandemia, que nos apavora, que nos amedronta, que gera desânimo, que gera ansiedade. E o objetivo de expormos a nossa dor é apontar, não é apontar o dedo acusando Deus, mas de sermos sinceros, de confiarmos nele, mesmo em nossas preocupações mais profundas, de confiarmos em Deus, apesar das nossas limitações. Josafá escolheu confiar no Senhor, e nós também somos chamados a fazer o mesmo. Confiança é sempre uma escolha. Nós escolhemos confiar. E é isso que teremos que fazer repetidamente. Porque circunstâncias e situações vão sempre se apresentar diante de nós, que vão gerar medo, que vão gerar uma ansiedade, que vai gerar às vezes um desespero, que vai gerar algum luto, alguma tristeza. Confie em Deus com seus medos, confie em Deus com a sua humanidade, com seus limites, com as suas fragilidades. Segundo lugar, incentive os outros a confiarem em Deus. Incentive os outros a confiarem em Deus. Depois que Josafá, capítulo
20 de 2 Crônicas, capítulo 3, ele se pôs, ele mesmo, a buscar o Senhor. A Bíblia diz, na sequência desse versículo, que ele apregoou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Por isso, em segundo lugar, incentive os outros a confiarem em Deus. Depois que Josafá busca Deus, ele proclama um jejum nacional. Apregoou um jejum em todo o Judá. Judá, diz o versículo, se congregou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades, diz a palavra de Judá, veio gente para buscar o Senhor. O rei sabe de onde vem a verdadeira ajuda. O rei sabia quem poderia socorrê-lo. E ele leva outros a irem até lá em busca de socorro. No mundo em que a gente vê tantas pessoas como profetas do caos, da destruição, do desespero, do pavor, Josafá, ele não apenas confia em Deus com seus medos, mas ele incentiva outros a confiarem em Deus. Ele não leva as pessoas ao desespero. Ele leva as pessoas a que depositem em Deus a confiança. Quando todos ao nosso redor estão enlouquecendo, quando os nossos vizinhos temem, pensando que o céu está desabando, nós devemos lembrar uns aos outros que servimos a um Deus amoroso, misericordioso, soberano, que não pode ser atingido pela pestilência nem por este vírus. Ele governa, ele domina, ele é Senhor de todas as coisas. Por isso, assim, Josafá não apenas confiou em Deus, apesar dos seus medos, mas ele incentivou os outros a confiarem em Deus. Precisamos ser profetas da esperança. Precisamos ser instrumentos para levar fé e levar as pessoas a confiarem em Deus. Por isso, ao levarmos nossas ansiedades, nossos medos, nossos pavores ao Senhor em oração, é aí nele que experimentamos paz que ultrapassa o entendimento. É quando experimentamos tal paz, a esperança contracultural e muitas vezes contra-intuitiva que temos em Cristo, ela é revelada. Porque a nossa fé é pessoal, mas a nossa fé não é privada. A gente precisa compartilhar da nossa fé com as pessoas. Terceiro lugar, o que a gente aprende também aqui com Josafá é não apenas confiar em Deus pessoalmente, apesar dos seus medos, não apenas levar os outros a confiarem em Deus, mas ambos clamam ao Senhor. Clame a Deus. Josafá oferece então aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, um modelo de oração, dos versículos 5 até o versículo 12. Ele faz uma oração. E a sua oração é que ele se pôs em pé na congregação, na casa do Senhor, diante do pátio e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Ele reconhece a soberania, ele reconhece o senhorio de Deus. Não és tu que dominas sobre todos os reinos? Deus é soberano sobre tudo. Na tua mão está a força, na tua mão está o poder. Não há quem possa te resistir. Eles clamam, primeiro apelando para o atributo, para o ser de Deus, para aquilo que Deus é. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo. Segundo, ele apela para o que Deus havia feito. Deus havia feito milagres, Deus já havia feito coisas no passado. Deus havia colocado o povo naquela terra. Por isso, ele ora, e nesta oração ele reconhece, no versículo 9, se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos. Então ele ora, ele clama, ele suplica, ele apela ao caráter de Deus, ele apela e se apega às promessas do Senhor, às ações que Deus havia feito no passado. Talvez você se sinta com medo, talvez você se sinta perdido, e como diz Josafá no versículo 12, porque em nós não há força.
para resistirmos a essa grande multidão. Em nós não há capacidade para vencer esse vírus, para superar esta multidão que vem contra nós. Não sabemos, diz Josafá na sua oração, o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém, Jesus. Não havia força, não sabia o que fazer, mas os olhos estavam voltados para o Senhor. Talvez você se sinta sem forças, sem saber o que fazer diante dessa situação. Talvez você se sinta impotente contra um vírus ao qual possa ser exposto. Mesmo quando não houver sintomas visíveis, o medo, a insegurança toma conta da alma. A gente tem escutado pessoas relatando isso, que embora não tenha tido sintomas, tiveram medo, ficaram apavorados. Talvez sua ansiedade aumente, porque os especialistas ainda não têm certeza, ainda não há uma vacina, ainda não há um remédio. Você pode se sentir desencorajado ao ver um número de infecções e de mortes aumentar a cada dia. Nesse caso, junte-se a Josafá ao declarar que você está desamparado, que você está com medo, que você não sabe o que fazer, que em você não há forças para resistir a essa situação, mas os seus olhos estão postos no Senhor, mas a sua esperança está fixa num Deus Todo-Poderoso. Confie nele, volte os teus olhos para o Senhor e clame por sua ajuda. Clame por seu socorro, ore como você nunca orou, suplique como você nunca suplicou. Volte-se para o Senhor. Quantas de nossas orações devem terminar com uma frase como esta? Reconhecer os limites, reconhecer os medos, reconhecer o que Deus é, o que Ele já fez, o que Ele prometeu, reconhecer suas limitações, sua impotência, sua fraqueza, reconhecer sua incapacidade, mas em meio à sua humanidade, você olhar para o alto e saber que nele está a tua esperança. Apele ao caráter de Deus. Confesse a sua incapacidade e coloque os seus olhos no Senhor. Coloque os seus olhos no Senhor. Em quarto lugar, lembre-se da salvação de Deus. Lembre-se da salvação de Deus. Na narrativa de 2 Crônicas, capítulo 20, que nós estamos aqui compartilhando essa confiança de Josafá, Deus responde à oração, ao clamor, à busca, à confiança do povo. E ao responder, ele envia um profeta para lembrar ao povo de Judá que a batalha não pertencia a eles, mas a batalha pertencia ao próprio Deus. Deus usa um profeta para dizer a este povo: a peleja não é vossa, a peleja é minha. A luta não é sua, a luta é dele, pertence a ele. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, que o profeta enviado por Deus disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa luta não é minha nem sua. Essa peleja não é minha nem sua. Essa guerra pertence ao Senhor. Eles não precisavam lutar. Eles deveriam simplesmente assistir à salvação que viria da parte do Senhor. Essa história é um pequeno exemplo de uma batalha espiritual maior, para todos e em todas as épocas. Temos um problema letal sobre o qual não podemos fazer nada por conta própria. Temos nossos problemas familiares, temos nossos problemas morais, temos nossos problemas espirituais, temos nossos problemas de saúde, nossos problemas físicos.
Temos problemas letais que matam as famílias, que matam os relacionamentos, que matam as pessoas, que tiram a vida. Temos um problema letal sobre o qual não podemos fazer nada. Talvez você já tentou salvar o seu casamento, talvez você já tentou salvar o seu filho, talvez você já tentou mudar uma situação por conta própria. E embora tentemos, a gente precisa olhar para esta realidade vivida por Josafá e confiar, não em nós, confiar em Deus. Porque essa batalha não é para nós lutarmos. Ao confiarmos naquele que pode lutar em nosso lugar, nós somos convidados a sentar e assistir à salvação do Senhor. Lembre-se da salvação. O nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele é quem nos salva, Ele é quem nos liberta, Ele é quem nos livra de todo mal. O coronavírus pode se estabilizar no próximo semestre. Ou pode piorar. Minha família pode ser poupada desta pandemia. Ou podemos nos tornar uma estatística. Ainda assim, nós olhamos para a salvação de Deus. Não porque Ele necessariamente prove o seu amor por mim, me protegendo da doença, mas porque Ele já demonstrou o seu amor por mim, quando Ele enviou Cristo Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Lembre-se da salvação de Deus, lembre-se do que Deus fez por você na cruz, lembre-se que o maior problema que você tinha, Cristo resolveu por você lá na cruz, quando morreu pelos meus e pelos teus pecados, morreu por nós quando ainda éramos pecadores, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembre-se da salvação de Deus. Eu oro para que esse vírus seja erradicado. Eu oro para que minha família permaneça saudável. Mas Deus é bom. Independentemente do que as próximas semanas trouxerem, Deus é bom e continuará sendo bom. Eu uso uma máscara ao ar livre, lavo as mãos com frequência, mas minha esperança não está firmada nesses esforços. A nossa salvação vem do Senhor. Ele é quem nos livra. Eu desejo uma vida longa para mim e para minha família. Mas também sei que o objetivo da vida não é escapar da morte física. Essa é uma tarefa tola. Ninguém pode escapar da morte física. O objetivo é estarmos preparados para quando a morte física inevitavelmente vier, eu continue glorificando e desfrutando de Deus até aquele dia, quando Jesus vier para buscar os seus. Então, nesta tarde, quando não souber o que fazer, confie em Deus apesar dos seus medos. Incentive outros a confiarem em Deus juntamente com você. Clame, ore, suplique, peça o socorro do Senhor. Mas saiba que a minha e a sua salvação, a minha e a sua proteção pertence ao Senhor. Ele é quem nos livra, Ele é quem nos salva, Ele é quem nos guarda. Por último, quero concluir esta reflexão dizendo a você: adore a Deus, adore ao Senhor. Josafá confiou, após a promessa feita por Deus através do profeta, de que ele, Deus, é quem haveria de pelejar por eles, de que eles não deveriam temer, de que eles não deveriam se apavorar, de que eles não deveriam desesperar. Após esta palavra, Josafá então confiou e guiou os outros a confiarem em Deus. Mas observe o final, quando a gente olha 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores,
Deus derrotou o inimigo. Deus colocou emboscadas e o inimigo foi desbaratado, o inimigo foi vencido. Veja o que princípio maravilhoso a gente precisa aprender aqui. Da adoração, do louvor, de reconhecer o senhorio, de cantar louvores a Deus. Josafá confiou em Deus, Josafá clamou, Josafá levou outros a confiarem. Josafá precisou entender que a salvação pertence ao Senhor. Mas antes mesmo da vitória, o rei leva o povo a louvar. O rei leva o povo a adorar. Tendo eles começado a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe, do monte Seir, que vieram contra Judá, e eles foram desbaratados, eles foram vencidos, eles foram derrotados. Como então esta cena final faz parte da confiança em Deus? Porque se Deus é bom e se sabemos que podemos confiar nele, podemos adorá-lo mesmo em meio ao sofrimento. Se Deus é bom e se sabemos que podemos confiar nele, nós podemos adorá-lo mesmo em meio ao sofrimento. Podemos louvá-lo mesmo sobre a ameaça de um perigo. Nós o glorificamos mesmo quando o vírus se espalha. Deus não disse a Josafá para fazer isso. Ele não foi, Josafá, instruído por Deus a convocar um culto e louvar e adorar. Adorar não é uma estratégia para fazer Deus agir. É uma resposta porque sabemos que Ele já agiu e continuará a agir. É dessa maneira que devemos procurar o Senhor, adorá-lo por aquilo que Ele é, adorá-lo por aquilo que Ele já fez e adorá-lo por aquilo que Ele poderá fazer. Neste caso de 2 Crônicas, capítulo 20, os judeus saem no dia seguinte e a ameaça se foi. Não estou dizendo que Deus milagrosamente resolverá todos os meus ou os teus problemas se você começar a adorar a Deus. Então vamos todos cantar e vamos todos louvar agora, porque amanhã o problema estará resolvido. Embora Deus possa fazer isso, eu não estou dizendo que Deus milagrosamente fará isso ou resolverá os meus ou os teus problemas se você começar a adorar. Mas eu estou dizendo que o seu maior problema e o maior problema de algumas pessoas nesses dias é o problema da descrença, da incredulidade. E aí eu posso afirmar que a descrença, que o problema da incredulidade será resolvido se você começar a adorar. Se você começar a reconhecer a grandeza e a majestade de Deus na sua vida. Diante do coronavírus, que os cristãos no Brasil e do mundo tenham uma confiança inabalável no Senhor. Mesmo quando não sabemos o que vem a seguir. Vamos louvar a Deus, porque Ele é o Deus que cuida de nós, e depois nós iremos orar, adorar e bendizer o Senhor. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que
a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, e eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois vem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Confio em ti, confio em ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti, Senhor. Eu creio em ti. Amém. Cremos, confiamos e esperamos no Senhor. Uma grande multidão veio contra Josafá. Era muito maior do que a sua capacidade de vencê-la. Ele expressa isso em sua oração quando ele diz: em nós não há força para resistirmos a essa multidão. Não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Onde você tem colocado os teus olhos? Onde você tem buscado a salvação? Onde você tem buscado o refrigério? E eu quero dizer, pare de procurar ou pare de buscar ajuda no lugar errado. Entenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que Hebreus diz: olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Isaías 45, 22 diz: olhai para mim e sede salvos. Miqueias 7,7 diz: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Salmo 112, versículo 7 diz: não se atemoriza o meu coração de más notícias. Ele está firme, confiante no Senhor. Volte os teus olhos para Cristo, o Salvador, o Senhor. Dele vem a salvação. Jonas capítulo 2 diz: a salvação pertence ao Senhor. Por isso confie no Senhor, apesar dos seus medos. Leve outros a confiarem em Deus. Clame o socorro, invoque, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Adore ao Senhor. Creia e lembre-se que a salvação vem dele. Nós estamos encerrando nossa reunião, nosso culto, agradecidos pelas pessoas que nos acompanham. Dando uma olhada aqui, veja, Joelma Souza, lá de São Paulo. Tem pessoas do Presidente Dutra, pessoas da região, de Lapão, de toda a micro e macro região assistindo, acompanhando. A gente quer agradecer a você. Eu quero, nesse dia dos namorados, desejar a todos os namorados que Deus abençoe sua relação, seu casamento, seu noivado, seu namoro. Seja abençoado por Deus. Hoje também, por graça de Deus, é meu aniversário. Eu quero agradecer
a todos que enviaram mensagem, ou pela rede social, Facebook, ou pelo WhatsApp, e mesmo aqui durante a transmissão, que também nos enviaram o parabéns. Eu quero agradecer publicamente a todos que demonstraram carinho, demonstraram alguma afeição por nós. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, a Igreja Betânia, todos aqueles que mandaram um mimo, um presente, uma lembrança. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Lembrando que na próxima semana nós não teremos esse culto aqui transmitido. A rádio estará numa semana de programações, de lives. Então nós não teremos a nossa reunião na quinta-feira e nem na sexta. Então na outra semana, se Deus quiser, nós retornaremos aqui para cultuar a Deus. Embora no domingo nós temos a transmissão pelo Facebook da igreja, pelo YouTube da igreja, IP Betânia Irecê, IP Betânia Irecê, ou pelo Face ou pelo YouTube. Você pode acessar, inscrever-se no canal da igreja do YouTube, ou seguir a página da igreja no Facebook e assim nos acompanhar, louvar, adorar a Deus juntamente conosco. Vai passar, no tempo certo vai passar. Estaremos todos juntos, congregados, adorando, festejando, celebrando o Senhor, cada um no seu lugar. Se depois dessa pandemia você está afastado, distante do Senhor, é o tempo de você já ir pensando: eu preciso voltar, eu preciso seguir a esse Deus que nessas lives, nessas transmissões eu tenho aprendido a amar, eu tenho aprendido a depositar a minha fé. Que Deus abençoe sua vida. Nós estamos chegando ao final, agradecidos a Deus por sua bondade. Hoje, sendo acompanhado nossa irmã Del. Obrigado, Del, pela sua presença aqui conosco, cantando, louvando a Deus. Mais uma vez o Ícaro, o Orlando, que está ali já a postos. O Guel, que está ali do outro lado, né, não está nos ouvindo, mas agradecendo a cada um que tem nos acompanhado. Você que compartilhou essa transmissão e pôde abençoar tantas vidas como missionário, um servo, uma serva de Deus. Deus abençoe sua vida, a boa mão do Senhor esteja sobre todos. Nós vamos encerrar orando a oração do Pai Nosso, mas de uma forma diferente, não como frases ditas sem compreender o seu sentido, mas fazendo uso da direção que Jesus quis nos dar nesta oração que Ele nos ensinou. Vamos orar. Pai nosso, nosso Pai, Deus nosso, nosso Deus, que está nos céus. Está nos céus porque reina, porque governa, porque domina todas as coisas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O teu nome seja sempre adorado, glorificado, exaltado e engrandecido. Rogamos que venha a nós o teu reino. O reino do Senhor, que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Oramos para que venha o teu reino, para que o Senhor venha reinar, não em palácios, não em castelos, mas que o Senhor reine em nossos corações. Que o Senhor reine, ó Deus, em nossas famílias, em nossos lares. O pão nosso de cada dia é o Senhor quem nos dá hoje. É o Senhor quem supre nossas necessidades. É o Senhor, Deus, que pode colocar o pão na nossa mesa, suprir as necessidades físicas, emocionais, espirituais. Por isso rogamos que o pão nosso o Senhor nos dê hoje, guardando-nos, protegendo-nos, perdoa-nos os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, nossa incredulidade, a nossa independência, o nosso orgulho, ou qualquer atitude, ou postura, ou sentimento que temos nutrido dentro de nós, tem desagradado ao Senhor. Pedimos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, assim como nesta hora queremos rogar que o Senhor nos dê a graça para perdoar aqueles que nos ofenderam, para liberar o perdão para pessoas que nos machucaram, que nos feriram. Nós abençoamos estas vidas no teu nome. Livra-nos, guarda-nos de todo mal. Não nos deixa, Deus, cair em tentação, de pecar contra o Senhor, de ferir a tua santidade. Rogamos,
Livra-nos, ó Deus, deste vírus. Livra-nos, ó Deus, desta doença. Livra-nos, ó Deus, do mal, de Satanás e de todo mal que possa se levantar para destruir nossa vida. Rogamos, não nos deixa, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenha uma noite abençoada na presença do Senhor.